recomeços que a gente escolhe e existem aqueles que a vida coloca no nosso caminho sem pedir licença. Quando a mudança é uma escolha, a gente precisa de coragem para sustentar a decisão. Mas quando somos pegos de surpresa, talvez o primeiro passo nem seja reconstruir. Primeiro a gente precisa aceitar o que aconteceu. E aceitar não é dizer que foi bom, que foi justo, que não doeu. É apenas reconhecer que a vida mudou e que não dá mais para continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Olha, quando a gente escolhe recomeçar, tipo no meu caso, eu tive muitos momentos na minha vida de recomeços e mudança de vida. Eu mudei da minha infância e adolescência algumas vezes, de cidade, depois eu me mudei de outro país, né? Claro que cada fase da minha vida foi diferente, então o primeiro ponto, quando a gente decide, planejamento. Tem que ser planejado financeiramente, como que você vai fazer essa mudança, quem vai te ajudar, se você vai ter ajuda e executar. Dentro daquilo que a gente quer de mudança, vem o planejamento. Só que muitas vezes você pode sentir que você tem tudo na sua cabeça, mas você não coloca nada em prática. Então é outra coisa, sabe? Primeiro decidir, depois planejar e aí botar em prática, né? E aí, quando você põe em prática, que você vê aquilo acontecendo, aquela mudança acontecendo, é super normal sentir medo, sentir insegurança, sabe? Dessa mudança. E aí a gente também, com o tempo, a gente pode começar a sentir culpa, sabe? Por ter... No meu caso, eu já teve uma fase da minha vida que eu sentia culpa por ter deixado os meus pais e perceber, e vir para outro país e perceber que eles estavam envelhecendo, sabe? Que eles estavam começando a definhar, né? Que é normal quando passa dos 80 anos, né? Então teve uma fase assim que eu me senti culpada, mas eu consegui entender que naquela época eu não queria voltar atrás. Hoje, até postei um vídeo, acho que foi de ontem, que se eu pudesse voltar 10, 15 anos atrás, eu voltaria, mas eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje para poder ficar perto deles, sabe? Para ficar perto deles, curtir mais essa fase deles depois dos 80 anos que eles tiveram. Então, eu tive sim culpa e tive vontade de voltar atrás. Mas, gente, quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente começa a construir a nossa própria vida, né? Então, as coisas têm que ser resolvidas. Você tem que... Eu tô falando de uma pessoa sozinha, né? Então, você se torna a sua família, você tá construindo a sua família. Mesmo que você... Tô falando em questão de mudança, né? De país, que é o meu caso. Mas você vai estar construindo a sua vida, mesmo que você esteja sozinha. Então, existe todo um processo, né, de voltar atrás e daquilo tudo que você está construindo. É claro que, por outro lado, muitas pessoas podem falar: mas é mais fácil quando você não tem marido, não tem filhos. Depende muito, gente, porque tem toda uma questão financeira, sabe? Você não vai voltar a morar e depender dos seus pais. Então, tem muita coisa em jogo, né? Que é mais fácil comparado com quem tem uma família? Né? Porque eu tenho que decidir por mim. Uma família eu tenho que decidir aí, tem que multiplicar por 3, por 4, por 2, né? Então, eu tive isso, né?
Mas falando de mudança de país, mas existem as mudanças e os recomeços sem precisar ser nesse ponto. Às vezes a gente está fazendo uma faculdade, está estudando um curso que chega uma hora que você vê que não tem nada a ver com você. Você fazer uma preparação, né? E existe o medo também, existe a questão, como eu falei, da culpa, né? Mas não é impossível de se preparar para fazer essa mudança de trabalho, né? Muitas vezes, principalmente hoje em dia, muita gente que tem um salário super bom, sonhos, trabalho dos sonhos, mas não está feliz. E aí tem o medo, sabe, o medo de tomar a decisão e depois se arrepender, né? Então, por isso a importância de saber o que você quer para você, sabe? E também saber que você vai ter pessoas que vão dar pitaco na sua vida. Como é que vai ser esse enfrentamento? Mas sempre pensando na gente, de se acolher, de como a gente vai fazer. Aí tem também fim de relacionamento, sabe? Fim de casamento, fim de namoro. O fim, gente. O fim, sabe? Que a gente quer fazer. Isso tá, sabe? O mais legal disso, de que a gente quer fazer uma mudança, quer recomeçar, que a gente tem uma certa visão da coisa. Você tem, digamos, entre aspas, um certo controle daquilo, né? Mudança de casa, de cidade, de país, mudança de trabalho, sabe? Você tem como você analisar a situação, você se planejar, você medir, sabe? E tudo isso precisa de uma certa maturidade, e eu posso dizer, de, de como você fazer o seu plano de mudança, né? E outra coisa que é de ter confiança. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso dessa mudança. Tem que deixar lugares, situações, pessoas para trás. Pode vir eu posso me arrepender. E daí? E daí se você vai se arrepender? Ai, me arrependi. E daí? Você tem que arcar com as consequências. Eu posso me arrepender, né? E eu já aqui, nessa minha vida aí de América, me arrependi de muitas coisas, de trabalhos e oportunidades que eu perdi, a oportunidade de ter construído algo no Brasil ao invés de construir aqui. Mas eu não tinha maturidade, eu me arrependi, mas eu vivi aquilo que eu planejei. Entende o que eu estou dizendo? Gente, a grande questão é você viver. Você vai viver. Você tá. E isso não é egoísmo. Não é. Sabe? E viver para agradar os outros, isso para mim, você vai morrendo em vida. Sabe? Viver para agradar os outros. Infelizmente, a gente não pode fazer mudança de vida e ter recomeços pensando nos outros. E isso não é egoísmo. Isso é autocuidado, sabe? Família, você pode vir visitar, mas você tem que saber que você vai estar construindo uma vida nova, um recomeço. E para isso, você tem que se dar a chance, se dar a oportunidade. Né? Arrependimento acontece, gente, mas também acontecem oportunidades, sabe? Você só tem que cuidar de uma coisa, eu acho, no arrependimento.
é você, no primeiro momento, se você mudou, você está no recomeço, e você teve um arrependimento, mas aí você tem que saber diferenciar arrependimento de insegurança e de medo. Você tem que saber diferenciar essas coisas. O medo passa, tá? A insegurança passa. Agora, o arrependimento é você querer o que você deixou para trás. É diferente. Sabe? É diferente porque, dependendo da situação, não tem volta. Não tem volta. Algumas situações têm volta, né? Se você mudou da sua cidade, você quer voltar para a sua cidade, qual que é o problema? Não é que eu me arrependi de vir para os Estados Unidos, mas eu mudei de opinião. Hoje eu penso em voltar para o Brasil. Há 27 anos atrás, eu vim com a cabeça fixa que eu iria morar aqui. E tudo mudou. Então, isso não me impede de voltar. Entende? Ou eu tive, sim, momentos de arrependimento, depois de muitas experiências que eu tive aqui, né? De não ter construído algo há muito tempo atrás. Esse eu tenho arrependimento. Mas ainda está em tempo, sabe? Entende o que eu quero dizer? Então tem que saber diferenciar arrependimento de medo, de insegurança, tá certo? E aí, gente, vamos para a parte quando a vida nos obriga a recomeçar, a mudar, né? Gente, o incêndio do meu apartamento, né? Foi algo que foi pega de surpresa. Entende? Não foi culpa minha, foi falta de manutenção do condomínio, mas eu fui pega de surpresa. Porque eu estava passando por um momento, eu tinha acabado de voltar para o meu apartamento depois de bons anos. Eu estava recomeçando, olha só, eu estava recomeçando a minha vida. Eu tinha decidido mudar de vida, voltar para o meu apartamento e, sabe? E eu fui pegar, ou seja, foi um recomeço que eu decidi e eu tive uma coisa que eu não decidi. Olha só, um exemplo que eu estou trazendo para vocês. E dentro do incêndio do meu apartamento, a pandemia. O incêndio aconteceu em janeiro de 2020, a pandemia começou em março de 2020. Eu estava esperando? Não. Eu estava preparada? Não. Eu não tive que lidar com isso. Então a gente é pego de surpresa. Existe aquele primeiro impacto, sabe? De desespero. É de desespero mesmo. E aquilo queima aqui dentro. E eu sozinha, né? Eu morava sozinha. Eu tinha familiares. Mas eu morava sozinha, tudo, uma mulher independente, mas e aí agora? Entende? Eu, dentro de um recomeço que eu planejei, eu tive isso. Então o primeiro impacto é de desespero mesmo, sabe? E é uma turbulência, sabe? É algo assim que tira o seu chão. A impressão que dá é que você está caindo num buraco. E assim, você está caindo, queda livre. É essa sensação que eu tinha. Assim, e me dava um calafrio, assim, sabe? Vinha aquele frio, assim, como se eu tivesse com uma coisa. É uma sensação muito ruim, entendeu? Então, existem muitas situações que a gente pega de surpresa. A gente é demitido, a gente pode perder alguém da família. No meu caso, um incêndio, uma enchente, um terremoto, tá? São N situações que a gente é pego de surpresa. Mas nessas situações, digamos assim, na primeira decisão de mudança, a gente tem
a decisão. E a gente tem aquilo, né, na nossa frente que a gente vai fazer. Mas, tanto num caso como no outro, a gente tá tendo uma mudança de vida. Vai ter uma vida nova ali pela frente que você vai ter que lidar. Vai ter que lidar. É a mudança. E uma coisa eu vou dizer para vocês, Deus, experiência própria, Ele vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. Então, a gente precisa trabalhar primeiro que aconteceu um fato, existe o fato. Ajuda, quanto que a gente tem de ajuda, mas mesmo, né, mesmo tendo outras pessoas nos ajudando, a gente precisa chegar a um ponto de passar por aquele luto, mesmo que não seja perder alguém, mas toda coisa que muda a nossa vida do nada, a gente precisa saber que a gente precisa contar com a gente em primeiro lugar. E viver aquele luto e seguir em frente, reconstruir. Agora também, né, gente, tem mudanças pro bem, entendeu? Ganhar na loteria, né? Existe também, tem um autoconhecimento para mexer com o dinheiro, né? A gente tem que estar preparado para mexer com o dinheiro, mas existem coisas boas também que pegam a gente de surpresa. E a gente tem que estar preparada também para receber, sabe? Tem que estar preparado para a oportunidade boa, né? E saber também viver, primeiro dar um tempo para aquele momento, absorver e começar a vida nova. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.